Roger assentiu com a cabeça em resposta. Eles subiram até o segundo andar, juntos, e a senhora tocou a campainha. A porta se abriu, e diante de Roger havia uma surpresa inacreditável. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em um intervalo entre as aulas da faculdade, Tarcísio se aproximou da mesa de seu amigo e perguntou a Roger por que ele estava tão triste, se algo havia acontecido com ele. Roger olhou para ele com os olhos vazios e disse: "Os problemas familiares são tão graves que descobri que meu pai mentiu para mim por muitos anos. Como você pode imaginar, é desagradável." Tarcísio deixou sua mochila de lado e falou com o amigo: "Não se apresse em julgar seu pai. Às vezes, ele pode não ter tido escolha, ou talvez tenha feito isso sem pensar em como isso te afetaria. É difícil dizer se ele agiu corretamente ou não. Primeiro, você precisa descobrir quais foram as circunstâncias e as razões por trás disso, e só então tirar conclusões." Roger tirou do bolso uma foto sua da infância, na qual seu pai o acompanhava em seu primeiro dia de aula primária, e relutantemente disse: "Olhe só, ele estava mentindo desde aquela época, não apenas agora, e eu quero entender por que ele fez isso." Quando os alunos começaram a entrar na sala de aula, eles tiveram que encerrar a conversa. 3 horas depois, quando suas aulas terminaram, retomaram a conversa. Já estavam em um café próximo, onde costumavam ir. "Vamos tomar um bom café", disse Tarcísio, enquanto se sentavam à mesa e continuavam sua conversa. Roger continuou falando: "Tarcísio, como você já sabe, eu não tenho mãe. Fui criado pelo meu pai e pela minha avó. Comecei a fazer perguntas sobre minha mãe desde muito jovem, pois percebi que todos os meus colegas tinham mães e eu não. Quando eu era pequeno, meu pai me disse que minha mãe tinha ficado doente, e eventualmente, faleceu. Eu não entendia muito bem o que ele estava dizendo, mas pelo menos era uma explicação. À medida que me tornava mais velho, mais questionava o motivo pelo qual não visitávamos o túmulo da minha mãe, como era costume. Ele costumava dar desculpas, mas eventualmente confessou o que realmente aconteceu. Acontece que minha mãe não nos abanou. Ela apenas pegou suas coisas e partiu, foi embora para longe. Claro que acreditei, porque nunca passou pela minha mente que meu pai pudesse estar mentindo. Para mim, ele era uma autoridade inquestionável. Então, vivi com esse ressentimento em relação à minha mãe, e às vezes, ainda sinto raiva. Passou pela minha cabeça procurá-la, mas sempre que mencionava isso, meu pai fazia uma única pergunta: "Para quê?" Eu não sabia como responder. Recentemente, tivemos uma reunião de família em casa. Nós não tínhamos muita intimidade com nossos parentes, nos encontrávamos apenas algumas vezes por ano, e o primo do meu pai, que estava visivelmente bêbado, começou a falar alto, insinuando que eu sabia a verdade sobre o desaparecimento da minha mãe. As pessoas na sala começaram a sussurrar, sugerindo que minha mãe tinha um motivo para desaparecer. Meu pai se virou para mim e me tratou mal, ao contrário do jeito que minha mãe costumava fazer. Ela era uma pessoa maravilhosa, embora eu tenha poucas lembranças dela. Eu tentei perguntar mais sobre o que havia acontecido com ela ao meu pai, mas não consegui obter mais informações. Tarcísio ouviu tudo com atenção e perguntou preocupado: "E então, como vão as coisas agora? Você parece agitado." "Bem, tudo está um pouco confuso. Tenho algumas informações de um parente, mas essencialmente não sei nada. Agora, de alguma forma, estou começando a acreditar que meu pai enganou a todos nós", respondeu Roger, tentando organizar seus pensamentos. Tarcísio, sempre perspicaz, interveio: "Olha, Roger, duvidar da história de seu pai pode ser questionável. Provavelmente, as palavras de seu primo foram apenas por conta de sua embriaguez, e os rumores de sua família, fruto de fofocas vazias. Como você pode acreditar nisso com tanta facilidade?" Roger queria contradizê-lo, mas Tarcísio o interrompeu, dizendo: "Aguarde um momento, ainda não terminei. Seu pai, o Sr. Caio, é um homem muito respeitado. Você mesmo sabe o quanto ele investe em sua vida. Não faz sentido você de repente começar a acreditar nesse parente distante. Pode ser que esse parente esteja apenas querendo causar problemas ou criar confusão." De repente, o telefone tocou, interrompendo a conversa. "Oi,
Clarice. Claro, vamos encontrá-la no mesmo local, Roger respondeu ao telefone e o desligou. Sua expressão mudou para alegre. Tarcísio perguntou, com um sorriso. Quem é essa Clarice? É a mesma garota que você conheceu há uma semana? Você realmente não dá mole. Tarcísio riu e continuou. Roger, você deveria ao menos apresentá-la para mim, seu melhor amigo. Porém, ao notar sua expressão cautelosa, ele acrescentou brincando. Mas fique tranquilo, não vou roubar sua garota. Seria muito mais divertido sairmos todos juntos um dia. Roger concordou e respondeu. Talvez em outros dias, mas não hoje. Tarcísio continuou provocando. E seu pai sabe disso? Que você sai com essa Clarice? Roger se calou por um momento, então respondeu. Ainda não. Mas vou ter confiança de contar a ele assim que nós sairmos durante uma semana. Tarcísio terminou o café e disse. Bem, amigo, tenho que ir para casa. Quando quiserem dar um rolê, é só me ligar. Roger respondeu com um gesto de mão e pediu mais uma xícara de café e 2 cupcakes. Agora ele podia finalmente pensar sobre como processar toda essa informação sobre seu pai ter o enganado todos esses anos ou se aquilo era apenas coisa de sua cabeça. Ele acreditou cegamente que sua mãe tinha partido e o abandonado. Roger se perguntava por que foi que durante todo esse tempo, ninguém do círculo familiar dele havia sequer tocado nesse assunto. E agora, quando ele estava mais velho, de repente alguém da família aparece e começa a revelar a suposta verdade. A conversa entre os familiares não foi nada produtiva, mas o que ele descobriu também gerou uma tempestade de dúvidas em sua alma, o deixando pensando em como poderia saber toda a verdade. Roger se lembrou de como sua avó sempre o tratou gentilmente, o que provavelmente significava que ela não recusaria uma conversa honesta. No entanto, primeiro ele se encontraria com Clarice, como tinham planejado. Roger pediu um táxi, e 20 minutos depois, estava no parque, seu lugar favorito para passar o tempo livre. Logo, a jovem que havia roubado seu coração estava se aproximando. Uma figura feminina esbelta se aproximou dele. Que beleza, essa garota é maravilhosa, pensou Roger. Clarice se sentou no banco, um pouco sem fôlego. Oi, Roger, você está bem? Perguntou a menina. O jovem respondeu que sim e depois fez uma pergunta. Você perguntou apenas para me cumprimentar ou eu estou aparentando não estar bem? Seu tom me deixou com dúvidas. A menina sorriu e acrescentou, eu não sei, parece que você estava um pouco distraído. Ele propositalmente não discutiu o problema com seu pai porque ele realmente não sabia até onde a verdade ia e até onde era mentira. Além disso, não havia necessidade de Clarice conhecer segredos de família desagradáveis. Roger abraçou os ombros dela e continuou. Melhor me contar algo interessante que aconteceu hoje. Ou vai me dizer que tudo foi igual e monótono? Clarice sorriu em resposta e disse. No salão de beleza, só clientes podem surpreender você com algo. É cada fofoca que eu escuto que fica impossível meus dias serem iguais. Roger franziu as sobrancelhas e disse. Se isso não acontecer em um salão de beleza, o mundo está diferente. Salões de beleza são sempre assim, ele sorriu e continuou. Aliás, por que você escolheu essa profissão? Você mencionou que fez faculdade de pedagogia. Clarice respondeu às palavras de Roger com um certo humor. Você precisa de uma cabeleireira, e se o seu cabelo começar a crescer e você ficar parecendo um lobisomem, o que você faria nesse caso? Roger sorriu e ela continuou. Exato, cedo ou tarde você virá até nós, porque o seu cabelo vai começar a crescer muito. Mas falando sério, eu amo o meu trabalho e o trato como se fosse uma forma de arte. Mais do que isso, é uma arte muito importante para a sociedade, explicou Clarice. Enquanto conversavam, Roger lutava para não contar a ela sobre seus problemas pessoais. Ele confiava em Clarice e acreditava que não deveria haver segredos entre eles. Os jovens se levantaram do banco e começaram a caminhar no parque. Quando viram um quiosque, Roger sugeriu comprar sorvete e continuar o passeio. Clarice gostou da ideia, e depois de alguns minutos, estavam saboreando um sorvete de chocolate e observando os patos nadando na lagoa. Para ele, não havia nada melhor naquele momento do que passar tempo com sua amada em um dia quente e ensolarado. Embora tivessem começado a namorar há pouco tempo, uma centelha de amor havia surgido entre eles.
Enquanto terminavam seus sorvetes, eles chegaram ao fim do parque. Olhando para o relógio, Clarice disse preocupada: "Parece que está ficando tarde. Esqueci completamente que tenho que voltar para casa. Temos convidados esta noite e eu deveria me apressar, senão eles vão ficar chateados porque não estou em casa. Você pode me acompanhar até o ponto de ônibus?" Roger não teve nenhum problema com isso, especialmente porque ele mesmo estava com pressa para encontrar outra pessoa. Agora ele tinha que ir para a casa de sua avó. Ela era a única pessoa que poderia esclarecer o caso de sua mãe. Se ela não o ajudasse, Roger estava determinado a ir ver seu tio e tirar a verdade dele a todo custo. 10 minutos depois, o ônibus chegou. Clarice beijou Roger e subiu. Ele se despediu através da janela enquanto ela estava sentada. Roger só conseguia ver suas costas enquanto o ônibus se afastava. Após comprar alguns dos doces favoritos de sua avó ao longo do caminho, Roger entrou no prédio e subiu até o 3º andar, tendo cuidado de não fazer barulho. Bateu a porta, e após alguns segundos, ouviu passos e a voz da avó. Já vou. Quando viu seu neto na porta, Etelvina pareceu um pouco surpresa. Roger não esperava uma conversa fácil, afinal sua avó poderia se recusar a contar ou simplesmente não saber. Fique aí, vou para a cozinha pegar um café. Enquanto a avó se afastava, Roger já havia preparado os doces. Sentou-se à mesa em frente à sua avó, a Etelvina, que perguntou: Roger, querido, você raramente aparece assim de repente durante a semana, o que houve? Então, ele passou a mão no cabelo e respondeu: Você sabe, vovó, algumas dúvidas me atormentam e meu pai não quer me ajudar. Ele finge que não sabe ou que não pode resolver esses problemas. A avó deu de ombros e disse com cuidado: Se Caio não pôde resolver, eu também não vou conseguir. Roger pareceu saber tal resposta. Eu sei que não é tão simples falar do desaparecimento da minha mãe, mas sobre o que o primo do meu pai disse, ele não me deu muitos detalhes, mas acho que você tem algo para me dizer. Chega de enganar seu próprio neto. Etelvina chegou a tremer, como se tivesse sido pega em flagrante. Meu neto, eu não sei de nada. E provavelmente Caio já te explicou tudo. Roger também havia previsto essa desculpa. Então tentou usar outra estratégia. Vou tentar encontrá-la sozinho, não importa o que aconteça. E se eu tiver sorte, vou descobrir toda a verdade. Etelvina pareceu surpresa, e após um momento, foi para o quarto. Quando voltou, colocou uma foto na mesa diante de Roger. Era tudo o que restava de sua mãe, que deixou a família. Me perdoe por me calar por tanto tempo, mas acho que agora não faz sentido esconder, disse Etelvina. Roger aprendeu com a avó, que o pai, quando começou a morar com a mãe, não tinha nenhum trabalho, e só mais tarde, com a ajuda de sua esposa, fez contatos e conseguiu uma boa posição. Quanto mais dinheiro seu pai ganhava, pior ele tratava a esposa. Eles não levavam uma vida boa. Não passava um dia sem que seu pai fizesse escândalos ou a insultasse. Gabriela, quieta e irritada, obviamente não aguentava mais. Seu pai não gostava dela, mas ela o amava com todo o seu coração. Finalmente, como confessado pela avó, Gabriela era o nome da mãe de Roger. Ela deixou de ser útil, e seu pai simplesmente a expulsou de casa. O divórcio foi rápido. A mulher ficou sem dinheiro, sem um lugar para morar, e pior de tudo, sem seu filho. Os juízes corruptos decidiram que ele ficaria melhor com seu pai, Caio. O homem até conseguiu uma ordem de restrição e ameaçou Gabriela com internação se ela tentasse ver seu filho. Roger tinha apenas 3 anos na época, então, é claro que não se lembrava de nada. Roger guardou cuidadosamente a foto e disse: Bem, pelo menos agora eu sei o nome dela e também conheço seu rosto. Após terminar o café, Roger agradeceu à avó por sua hospitalidade e saiu para a rua. Ele pegou a foto novamente e achou que deveria envolver Tarcísio na busca por sua mãe, pois ele sabia muito mais sobre essas coisas. Mas antes, Roger quis falar francamente com seu pai, pois descobriu que o tio tinha dito a verdade. Seu próprio pai havia lhe ocultado isso. Roger decidiu voltar para casa a pé para se acalmar e organizar seus pensamentos. Imerso em suas tristes reflexões, ele estava passando pela loja quando, pelo canto do olho, notou uma idosa encostada na parede.
Ela estava ofegante e tentava pedir ajuda a alguém, mas a dor no peito a impedia de fazê-lo. Roger mal teve tempo de agarrá-la pelo braço. Senhora, está tudo bem? Perguntou o rapaz. A idosa respondeu com dificuldade: pílulas no meu bolso, saco preto. O jovem rapidamente encontrou o remédio, deu uma pílula para a idosa e ofereceu-se para acompanhá-la. Deixe-me ajudá-la, senhora. Leve o tempo que precisar para recuperar o fôlego. Você não está parecendo bem. Devo chamar uma ambulância? A idosa respondeu negando com a cabeça: não se preocupe, vou ficar bem. Obrigada por me ajudar. É que acabei me sentindo fraca. Agora é quando eu mais preciso das minhas pílulas. Venha, eu te acompanho, disse Roger, carregando as sacolas pesadas da idosa. No caminho, eles quase não conversaram, exceto quando Roger ocasionalmente perguntava como ela estava. De repente, a senhora parou e olhou fixamente nos olhos de seu salvador. Parece que você está pensando em algo doloroso. Parece estar sofrendo, disse a idosa. Roger a respondeu. Você está certa. Eu quero encontrar minha mãe. Já se passaram 20 anos desde que meu pai alegou que ela nos abandonou, mas eu tenho sérias dúvidas sobre isso. A senhora suspirou. Se o destino quiser, certamente você a encontrará. E quem sabe, pode ser em breve. A idosa apontou para um prédio e disse: bem, aqui estamos. Você não precisava se preocupar. Eu estava bem o suficiente para chegar até aqui. Obrigada por me ajudar. Suba e tome um pouco de água. Roger hesitou um pouco, mas depois aceitou o convite. Está tudo bem, mas eu não posso demorar. Tenho que me encontrar com meu pai. A senhora olhou para ele novamente e disse: quando você experimentar um pouco do meu delicioso chá, sua alma ficará em paz imediatamente. Você vai parar de pensar tão mal do seu pai. Vou parar de pensar tão mal do meu pai? Perguntou Roger. Sim, meu filho, o chá é mágico nesse sentido, respondeu a idosa, com um sorriso tranquilizador. Roger assentiu com a cabeça em resposta. Eles subiram até o segundo andar, juntos, e a senhora tocou a campainha. A porta se abriu, e diante de Roger havia uma surpresa inacreditável. Clarice, sua namorada, estava na porta, e atrás dela estava uma mulher cujos traços lembravam alguém. Roger mal conseguiu conter a emoção. Ele tirou a foto do bolso e quase perdeu a cabeça. Sem dúvida, a mulher na foto era a mesma, muito mais jovem, mas inegavelmente era ela. Incapaz de controlar suas emoções, Roger caiu em lágrimas, com um único pensamento girando em sua mente. Será possível? Não pode ser minha mãe. Eles se olharam atordoados, incapazes de desviar o olhar. Clarice estranhou a presença do namorado ali, mas se preocupou quando viu a idosa chegando com ele. E então, envolveu o rosto de Roger com os braços e perguntou preocupada: o que está acontecendo? Você está pálido. Apontando para a mulher, Roger balbuciou: eu não posso acreditar nisso. Você é filha daquela mulher? Roger perguntou apontando para sua suposta mãe, sentindo um arrependimento terrível. Desculpe, mas nós não podemos mais ser namorados. Que vergonha. Sem entender o que estava acontecendo, Clarice perguntou: como assim? Como ela te conhece e como você conhece ela? A mulher se adiantou e tirou a foto dele. Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: eu não acredito, isso não é possível. O destino fez um esforço para trazê-lo até mim. É meu filhinho, Roger. Meu Deus, como você cresceu! Não consigo acreditar que você está na minha frente. Clarice franziu o senho, confusa. Seu filho, mas como assim? Por que você nunca me disse nada sobre isso? A idosa interveio na conversa. Realmente, Gabriela, o que está acontecendo aqui? Você conhece esse jovem? Roger andou até a cozinha e se sentou em uma cadeira. Clarice se aproximou dele e o tranquilizou dizendo: eu não tinha ideia de que isso aconteceria, e não sabia que você estava escondendo algo de mim. Mas Gabriela não é minha mãe, embora eu a ame como se fosse. Você e eu não somos irmãos de sangue. Quando todos se reuniram na cozinha,
mãe e filho passaram muito tempo contando o que lhes tinha acontecido durante esses longos 20 anos de separação. Tudo o que a avó havia contado a Roger acabou se provando verdade. Isso foi difícil para o rapaz aceitar. Gabriela compartilhou detalhes de sua vida, como ela havia vivido em apartamentos e como sentiu falta do filho. Ela também contou como havia tentado ir até a casa do ex-marido para ver Roger, apesar do perigo, mas não obteve sucesso. 2 anos depois, ela conheceu um bom homem que, após a morte de sua esposa, criou a filha, Clarice, sozinho. Todos se casaram e viveram juntos esses anos em amor e harmonia, mas Gabriela nunca poderia ser completamente feliz sem seu filho. Ela sonhava em encontrá-lo, e lá estava ele, diante dela. Cerrando os punhos com determinação, Roger disse lentamente: "Vou resolver todos os nossos problemas pendentes por conta própria. Meu pai vai ter que se arrepender." Roger ouviu as palavras de Gabriela e permaneceu paciente quando conversou com seu pai. No entanto, o pai permaneceu firme, insistindo que havia feito o que era necessário. No final, Roger foi morar com sua namorada, Clarice, por um tempo para evitar extremos e causar problemas. Embora ela estivesse com Gabriela no momento em que Roger havia chegado lá, ela morava sozinha de aluguel. E assim, a relação entre os namorados ficou mais forte, e eventualmente, ele decidiu pedi-la em casamento. Quanto ao pai, Roger não queria fazer as pazes, ainda não conseguia perdoar o fato de ter sido privado de sua mãe. Gabriela também não perdoou seu ex-marido por separar uma mãe de seu filho. O que poderia ser pior do que isso? Mas Gabriela esperava que Roger pudesse perdoar seu pai um dia, já que eles ainda eram pai e filho. Você acha que Roger deveria perdoar o pai pelo que ele havia feito? Qual punição o pai de Roger merecia por fazer o que fez? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.